Começa agora o Boi Forte. No programa desta semana vamos falar sobre o manejo racional de bovinos, como devem ser feitas as ações para evitar o estresse e garantir assim a produtividade do rebanho. O importante é que se entenda o comportamento dos animais. E sobre o assunto, a minha conversa vai ser com Andressa Cruz, engenheira agrônoma. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Andressa. Olá, Simone, obrigada pelo convite. Então, Andressa, o pecuarista sempre deve se preocupar, com um bom manejo, respeito ao bem-estar do animal, né? Qual a importância, então, do manejo de bovinos? Então, os animais, eles têm, cada animal tem um tipo de comportamento. E se a gente souber lidar com esse comportamento, a gente vai ter um manejo mais seguro, tanto para o animal quanto para quem está lidando com ele, né? E além disso, você tem prevenção de doenças, prevenção de contusões, prevenção de muitos problemas que podem ter, além de baixar a produtividade, baixar a produção de leite, baixar a produção de carne. Então, assim, não tem lado, só tem lado bom de manejar os animais da forma correta. E como deve ser, então, esse manejo racional, as recomendações para garantir a boa prática? Já começa, então, com o nascimento? Isso, já começa com o nascimento, sempre próximo dos animais, a gente sempre tem que falar num tom mais baixo, não gritar, não ter ruídos, não ter, barulhos altos que possam assustar os animais, né. Então, o bezerrinho nasceu, já vai lá cuidar dele, tem que ter os cuidados de manejo sanitário, tudo certinho para que ele tenha, né, um bom desenvolvimento ali desde do nascimento. E depois esses animais, quando são levados ao curral, quando são manejados no pasto, eles devem ser sempre manejados com calma, sem tocar, sem bater, sem gritar, né. Isso é essencial, porque qualquer estresse que possa ter no animal, ele pode tanto diminuir o ganho de peso, se for um animal que você quer que ele ganhe peso, ele pode diminuir com esse estresse. Se for um animal que estiver produzindo leite, ele vai demorar para dar o leite, ele vai dar menos leite, ele vai dar leite por menos tempo. Então tudo isso também envolve, né, o animal quando ele nasce, inclusive se a vaca, se ela sofre estresse durante o momento de gestação dela, ela pode gerar um bezerro mais leve, ela pode gerar na próxima gestação ter problemas, e além do leite também vir menos. Então tudo isso, todo esse cuidado com o manejo, tanto no pasto, quanto no curral, quanto no transporte, ele vai gerar benefícios para o produtor e para o animal. Agora você lembrou bem aí em relação aos gritos, né? O bezerro ao nascer ele precisa desse cuidado ao extremo assim, né? Porque ele é muito pequeno, tá mamando ali, tem todo aquele cuidado, né? Que tem que ter feito para ele, como você falou, para ganhar até peso, né? Exatamente. Um bezerrinho, ele é como se fosse um bebê mesmo, né. Ele está com a imunidade muito baixa, está recebendo a imunidade do colostro da mãe, então se ele não mamar direito, né, se ele estiver estressado de alguma forma, ele pode não mamar corretamente, não receber esse colostro, essa imunidade, e isso pode gerar, problemas de sanidade mais à frente, né, como problemas respiratórios, tem muitos trabalhos que envolvem estresse e problemas respiratórios nos animais, principalmente bezerros pequenininhos que acabaram de nascer, porque a imunidade deles ainda não está completa, né. Então, assim como um bebezinho, a gente tem que tomar bastante cuidado com os bezerrinhos que nascem também, para eles ganharem peso, para eles terem uma saúde, que também não comprometa o trabalho do pessoal que está lá na lida do campo, né. Quanto mais problemas ele tiver, quanto mais animais morrerem, isso é baixa produtividade, então não é bom para o animal e não é bom para o produtor. E Andresa, esse processo de desmame também tem que ser feito com cuidado? Sim, sim, esse é um processo muito doloroso, tanto para a vaca quanto para o bezerro, né. Então existem várias formas de fazer esse processo mais gradual, né, então tem animais, tem raças que são mais maternais, tem raças que
são menos, que sofrem mais, outras sofrem menos, né. O bezerro ele também não pode ficar sozinho, isolado, né, que são animais gregários, eles estão sempre em comunidade, em grupo, então tanto a vaca quanto o bezerro, eles têm que estar em comunidade para não se sentirem ameaçados sozinhos também, e sempre o cuidado de dar o alimento correto, uma pastagem de qualidade para a vaca, uma suplementação para o bezerro quando necessário, e todo esse processo gradativo também de adaptação do bezerro à forragem, creep feeding também o pessoal utiliza bastante, né, para ter uma alimentação saudável para o bezerro, cuidado de higienização do local onde ele estiver, então tudo isso também vai envolver uma boa sanidade e um bom desenvolvimento desse animal. Então, para reduzir as possíveis perdas produtivas, as rotinas de manejo dos bovinos de corte ou de leite devem ser adotadas em todas as etapas da produção, como você bem disse aí. Então, no confinamento, tem uma característica que deve ser observada? Sim, no confinamento, uma coisa muito importante é você a lotação desse confinamento. Então, animais que estão numa lotação muito alta, eles ficam estressados, eles não têm, muitas vezes, a quantidade exata de local de coxo para eles, então os animais vão à frente primeiro, os que vão depois eles ficam sem alimento ou comem menos. Se não tiver sombra no local, isso é muito importante também, principalmente para confinamento, né, tanto para pasto quanto para confinamento, mas no confinamento, se não tiver sombra, o ganho de peso vai ser menor, com certeza, porque ele vai estar em estresse térmico, né. Aqui no Brasil, a gente tem a maior parte do Brasil, você tem temperaturas acima de 40 graus, e até para os zebuínos, essa temperatura já é acima do padrão que o animal tem de conforto térmico. Então é importantíssimo ter árvores, ter sombrites, ter formas de sombreamento também, água fresca, que isso também está relacionado com bem-estar, água fresca e comida disponível. Então, tanto em confinamento quanto em pastagem, o manejo tem que ser sempre água fresca, comida boa de qualidade e sombra para os animais. E no manejo racional, aquele animal, Andresa, com dificuldade de se adaptar, nesse caso, o que deve ser feito? Nunca deixar esse animal sozinho, porque esse animal sozinho ele vai ser mais agressivo ainda. Tem muito produtor hoje, isso é muito importante, que faz a seleção genética a partir de docilidade, a partir de baixa agressividade do animal. Então uma vaca muito nervosa, muito ansiosa, muito estressada, essa vaca já vai ser descartada da seleção de vacas para genética, né, e esses animais não vão ser touros também. Então isso também é um critério de seleção, eu já fui em várias fazendas que os animais quando você chega na pastagem, esses animais eles vêm em cima de você para te cheirar, para querer te conhecer, para saber como que você tá, né, e isso é uma forma de você, mostrar que o animal ele tem um bom manejo, porque ele não vê você como uma ameaça, né, então ele vê você como uma novidade e muitas vezes como alguém que está trazendo comida, né, então eles vão lá querer atrás da sua co da comida que você está levando, né. Então isso é muito importante também, esse cuidado. Essa tua percepção que você teve desse bom manejo, né? Você vê pela atitude, né, do animal. Agora, você já chegou em outros locais assim que teve o contrário do que você viu nesse onde foi produzido o bom manejo? Com certeza. Esse infelizmente ainda é a grande maioria, né, dos locais. Uma porque os animais eles não estão acostumados com o manejo do o ser humano ali próximo. Muitas vezes eles são levados no curral uma vez por ano somente para fazer uma vacinação ou para algum manejo necessário. E nesse momento que eles vão para o curral, eles vão para o curral com gritaria, com agressividade, com todo um estresse. Então eles já relacionam você com esse manejo ruim, né. Então isso muito comum infelizmente, e isso prejudica muito o animal. Então se você maneja o animal, tá sempre lá, sempre rodando pasto, seja a cavalo, seja a pé, os animais acostumam com você, se você faz um manejo de pesar esse animal,
mais frequentemente, se for um animal de corte, se for um animal leiteiro, cuidar, né, ter mais cuidado na hora que for levar ele para o curral, com mais tranquilidade. Então tudo isso, vai mostrar que o manejo está sendo bem feito. Eu já li também que existem locais, não acontece em todo o curral, né, em toda a propriedade, mas já li, aliás, que existe locais que eles colocam música clássica, né, para ajudar no bem-estar do animal ali na hora que ele está comendo, na hora que está produzindo, sendo retirado o leite. Não é comum, mas isso é Sim, bom, né? sim. Também, todo, cuidado, né, toda tranquilidade, toda paz que você puder trazer para o seu local de trabalho, trazer para esse local, para esses animais, conectar, né, com a natureza, conectar com eles, tudo isso ele vai ser benéfico para o manejo, para a sua conexão também com aquela fazenda, com aqueles animais. Eu trabalhei numa fazenda, de ovinos na Nova Zelândia que ele colocava um rock dos anos 60, ele gostava que o gerente da fazenda, ele gostava muito de rock dos anos 60, e ele colocava essa música na hora que ele ia lidar com as ovelhas, ele se animava, né, para fazer o trabalho, as ovelhas também ficavam, né, não tão tranquilas como uma música clássica, mas é um ambiente gostoso se você estiver conectado com aquele ambiente e de forma boa, isso vai fazer bem para todo mundo em volta. Então, com o rock, né, com certeza, diferente da música clássica, todo mundo se animava, né, tanto as ovelhas como esse produtor aí, né. É um estilo diferente, mas que pode agregar valor em relação ao bem-estar do animal, né. Agora, Andresa, um bovino, então, estressado, quanto esse animal ele pode perder de peso? Olha, tem vários estudos, porque é bem variável, mas alguns estudos mostram que até 150 gramas animal dia você tem de perda. Para leite é muito maior, né? Tem vacas que o potencial delas a pasto chega a 20 litros e você vê o animal dando 10, 5 e não sabe por quê. E a hora que você vai ver é o estresse calórico, muitas vezes, né? Temperatura, ou até o estresse no curral, quando ela vai para a sala de ordenha, ela já chega estressada, o leite não desce, né, se o animal estiver estressado, ele também vai segurar o leite, ele vai deixar de comer. Então tem os estudos que mostram que esse calor, por exemplo, ele pode impedir o animal de comer, ele vai ruminar mais, ele vai tomar mais água e ele vai comer menos, e isso vai impactar na diminuição da alimentação. O próprio estresse no curral vai fazer com que o animal perca peso quando ele for para o curral, se ele passar muito estresse ali naquele manejo. Então, se você pesa o animal a cada 2, 3 meses, todas as vezes que você for levar, esse animal vai perder peso se for um mau manejo. Então, tem muitas variáveis aí que podem ser prejudicadas da parte produtiva, em relação ao estresse. Uma instalação, mal projetada, ela interfere também, traz problemas? Sim, então a Temple Grandin, que é uma conhecedora, né, da psicologia dos animais, ela desenvolveu um curral que hoje é utilizado, muito utilizado, que é um curral que ele tem uma sequência, sem luz, né, então as tábuas são fechadas para o animal não ter, luz em todos os locais, ele fica perdido ali quando tem muita luz entrando, então um caminho escuro, e aí ele só vê o final, que é para onde ele vai, que ele tem que sair para o final. Se ele vê muito movimento em volta, ele fica se debatendo, ele vai para trás, ele se assusta, né. Então o curral e também com movimento circular, um movimento, né, não reto, né, não quebrado, mas circular. Então assim, o animal faz um movimento mais natural dele, né, que ele anda, mais circular, ele não vai andando quebrado e virando, né. Então existe uma forma de você construir esse curral para que ele faça um movimento natural e entre de forma mais natural ali dentro. Você também não pode deixar o animal sozinho ali, porque muitas vezes um se aparta e aí você vai tentar fazer ele entrar sozinho, você não consegue, tem que
voltar alguns para ele ir junto, né, porque senão ele fica travado ali, porque ele tem medo. A forma com que você encontra o animal, então se você vai de costas atrás, bem atrás dele, ele não te vê, se você anda um pouquinho para o lado, você já vai estar na linha de fuga, e aí ele já vai para frente. Se for um pouquinho mais para o lado, ele trava, e se for um pouquinho mais para frente, ele vai para trás. Então essa dança que é feita ali no curral, ela é muito importante, porque dependendo da onde você tá, o animal vai aonde você quer. E isso é muito mais tranquilo para ele e mais seguro para quem estiver manejando. Para quem estiver manejando, para o proprietário, então, essas situações todas aí que você citou, por isso é importante, né, a avaliação periódica do local. Isso, porque se ele tiver com uma tábua quebrada que vai entrar uma luz, vai interferir no animal ali, ele vai já se assustar. Ou se tiver com instalações velhas, antigas, que com corrente, com coisa que bata, que faça um ruído muito alto no momento que estiver lá manejando, que caia, que quebre, enfim. Sempre tem que fazer uma manutenção nesses locais para que estejam seguros, para todo mundo trabalhar bem e ter o seu momento ali sem estresse e com tranquilidade, conseguir vacinar, conseguir pesar, conseguir fazer o manejo que tem que ser feito. E ter esses registros, né, sobre as condições de criação, também indicando o desempenho dos rebanhos, é uma importante ferramenta de manejo que não deve ser esquecida? Com certeza, inclusive como eu disse, alguns produtores eles, selecionam os animais pela, agressividade, né, pela baixa agressividade. Então os animais mais agressivos, você tem que ir monitorando esses animais, muitas vezes ele é mais fácil ele ser descartado, que ele causa um movimento estressante nos outros ali do grupo também, como se fosse uma maçã podre no meio de um monte de maçã que vai apodrecendo as outras, né. Então, esse estresse desse animal, ele pode ser tão alto que ele causa um problema ali no grupo. Então, se você começar a observar um animal que está muito fora ali, ou até um animal que pode, causar problema de cerca, ele vai sair correndo, ele vai então, isso às vezes vale mais a pena você descartar esse animal do seu rebanho, do que ficar trazendo problemas para o rebanho como um todo, e na hora de selecionar, não selecionar esse animal aí para ir para frente essa genética. Eu estava lendo que uma outra forma para garantir o bem-estar do animal e também a segurança para aquele trabalhador que está ali na lida, né, no dia a dia, é treinar a equipe que faz esse manejo, né? Tem que ser bem feito, né? Pessoas capacitadas, entendem, têm aquele conhecimento muito mais aprofundado, né, do comportamento do animal e que tudo isso pode garantir esse bem-estar, né, para o animal. Qual o seu ponto de vista sobre esse treinamento? Essa é a parte mais importante, porque se não tiver um treinamento com toda a equipe e a equipe entender o propósito disso tudo, isso não vai para frente, não adianta eu querer que mude todo o processo sem explicar e sem também agradecer ao que foi feito antes. Porque antigamente a gente não conhecia, né, a gente não tinha todo esse conhecimento de comportamento animal. Então quem fazia diferente, fazia da forma como que aprendeu, e tá tudo certo. Porém, agora a gente tem outra visão e outra forma de lidar com os animais. E isso tem que ser passado com respeito para quem está no campo, para quem está na lida, e um entendimento do porquê que a gente está fazendo isso. Né? Por que, que a gente não está mais batendo e sim usando uma bandeirinha branca? Né? Qual que é o propósito disso? Então, essa conversa tem que ter muito respeito envolvido, tem que ter muito acolhimento de todos ali e entendimento, né? E fazer sempre constantes treinamentos, não vai ser um treinamento que vai mudar um comportamento de uma vida. Então, esses treinamentos eles têm que ser frequentes e todo mundo tem que estar junto para melhorar e para ter mais potencial de ganho e mais cuidado e segurança dentro da propriedade. E com esse treinamento também, todos os dias, na lida ali, o animal ele vai entender que aquilo ali vai ser bom para ele, né? Ele tem uma boa memória ou não? Isso é uma vantagem? Sim, é uma vantagem e uma desvantagem, né. Então se você lidar com o animal da forma correta, né, e começar a fazer esse trabalho, em pouquíssimo tempo o animal já entende o que que você quer.
e ele já vai fazendo, né, frequentemente ele já vai fazendo, já vai tendo as mesmas ações, é um animal que aprende muito rápido. Então você pode perceber que quando você começa a fazer, por exemplo, um pastejo rotacionado, que você tem que lidar a cada 2, 3 dias, rodar o animal do pasto, a hora que você chega, ele já vai atrás de você, porque ele sabe que você vai mudar de pasto, e mudar de pasto é sempre bom, né, e que você vai para um pasto melhor, você está saindo do que você acabou de pastar, você vai para um melhor. Então a hora que você chega perto, eles já vão indo atrás de você. Às vezes você precisa chamar para um mais distraidinho ali que não viu você, você chama o animal já vem, e aí você abre o piquete, o animal já passa para o próximo. Ele não vai nem, ele já vai acostumar rápido, né. Só que ao mesmo tempo, um manejo mal feito, ele também vai lembrar. Então ele vai lembrar que aquele curral, ele foi gritar, que gritaram com ele, bateram nele, então toda vez que ele for para aquele curral, se ele tiver uma má experiência, ele vai lembrar dessa má experiência. Então é importante a gente saber que eles têm uma memória boa. E Andresa, o estresse ele pode também aumentar na medida que os animais são embarcados nos caminhões? Sim, esse manejo do transporte, ele é importantíssimo. A quantidade de animal que está dentro do caminhão, ao percurso, né, que ele vai recorrer ali, todo o cuidado que vai ter no transporte, né, então chegou no curral, entrou no caminhão, desceu do caminhão, as instalações ali do frigorífico, ele precisa ter um momento de relaxar, porque se ele for estressado para o abate, a carne vai ficar ruim, a carne vai ficar dura, ele solta hormônios que não, quando ele está estressado, que vão prejudicar a qualidade da carne. E também, se eles se debaterem muito, pode ter contusão, essa contusão, né, tirar da carne, porque vai ter uma parte lá que vai estar machucada, essa parte também não vai entrar como benefício. Então, esse manejo do transporte, ele tem que ser muito bem feito, com muito cuidado, não deixar o animal menos possível de tempo dentro do caminhão, e a hora que ele sair desse caminhão também ele ficar num ambiente tranquilo para ele retomar ali a tranquilidade até ele ir para o abate, e o abate também deve ser feito de forma correta, né, eh eh, com uma pneumática ali rápido, pra ele não sentir dor e não ter nenhum processo ali de dor em nenhum momento. Se ele sentir dor em algum momento, a carne também vai estar prejudicada. E caso um animal apresente essa dificuldade, não queira embarcar, o que deve ser feito então para evitar esse estresse? Então, aí tem que entender a dinâmica, né. Algo está interferindo, né, que ele não está entendendo que o caminho é aquele. Então tem que ser revisado ali todo o processo, todo o caminho, para ver se não tem nada que está interferindo ele, está assustando ele, né, e com cuidado, sem gritaria, sem bater, né, e com cuidado e levando esse animal lá para dentro e revisar todo o processo ali para ver o que está estressando esse animal. Andresa, o nosso tempo infelizmente está esgotando, mas eu queria que você rapidamente desse a sua dica importante para esse manejo que ocorra de forma que garanta o bem-estar e menos estresse para o animal. A minha dica é: junta o pessoal da fazenda e faz uma reunião para entender como que a gente pode mudar e melhorar, né, e que todo mundo vai ganhar com isso, né, explicar que todo mundo vai ganhar nesse processo, tanto o produtor, quanto quem está manejando, quanto quem está no frigorífico, quanto quem está comendo, né, e também a gente que não está, muitas vezes, ali na lida, né, a gente fica preocupado com o bem-estar dos animais também, né, o mundo está se preocupando com isso cada vez mais, né, com a parte ambiental, com a parte de, respeito aos animais. Então a gente precisa mostrar para o mundo que a gente está fazendo o melhor, né, tanto para nós quanto para a sociedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Boi Forte e até uma próxima oportunidade. E eu que agradeço, o que puder contribuir aí, estamos disponíveis. E obrigada a você também pela companhia. Siga com a programação do AgroMais e até um próximo Boi Forte. Tchau, tchau.